Olá pessoal, tudo jóia? Bom, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns livros, alguns materiais de animação que podem auxiliá-los no processo de produção de vocês, tá bom? Para quem gosta muito de animação, o Richard Williams lançou esse material aqui, ó, que é o Animation Survivor Kit, tá? É um livro que basicamente ensina muitas técnicas de animação. Ele é um livro muito ilustrado, tá? Bem ilustrado. Tem tudo o que você imaginar aqui a respeito de animação. E ele ensina com exemplos como fazer a animação de determinado movimento que você precisar. Essa é a versão em inglês, tá? Mas a editora Senac traduziu esse livro, então tem a versão em português. É igualzinho à versão em inglês, tá? Não tem diferença, só muda o idioma mesmo. E junto com esse material foi lançado os DVDs e o Blu-ray com os vídeos das aulas explicando sobre cada capítulo do livro, cada tema de animação que ele mostra ali. E além desse material em DVD e Blu-ray, foi lançado também para a versão de tablet, se não me engano, para a versão do iPad. Então tem o curso totalmente online no iPad. É um aplicativo mesmo do Richard Williams que explica como fazer a animação, explica como trabalhar os processos de animação, tá? Um segundo livro que eu indico para vocês é do Alberto Lucena Jr., tá? A Arte da Animação. Aqui ele vai falar mais teoricamente dos processos de animação. Ele vai falar das técnicas, da estética durante o processo histórico da animação. Ele ilustra com algumas imagens, tá? Mas ele vai falar mais teoricamente neste livro. Beleza? Enquanto que o Richard Williams traz pra gente na prática mesmo. Ele vem apresentando na prática as técnicas de animação. Beleza? Tem este livro aqui também, The Alchemy of Animation, tá? É um livro que a Disney lançou falando das animações, tá? Da evolução das animações que foi tendo e para onde que a animação vai caminhar daqui para frente. Beleza? Então, fala como que partiu do processo de animação clássica, o stop motion, a animação 3D e para onde que a animação está caminhando. Qual que é o sentido de tudo que a animação quer mostrar. Será que é chegar realmente no mais próximo do realismo? Será que é não diferenciar mais o real do que é animação? O que é interessante na animação? É ser desenho? É ser uma animação mais realista, uma animação mais, digamos assim, que você não consiga diferenciar o real do animado? Outro livro que eu indico para vocês é do César Cavelagna, tá? O livro da animação. Aqui ele vai explicar para gente, usando os 12 princípios da animação, como fazer animações, tá? É basicamente a mesma coisa que eu coloquei para vocês lá no AVA, daqueles videozinhos de exemplos dos 12 princípios da animação, que vocês vão ver, se não me engano, na quarta semana do curso. Beleza? Só que aqui ele colocou mais teórico. Lá é basicamente o vídeo mostrando na prática como é aplicado. E além desse livro do César Cavelagna, pessoal, ele também tem esse outro livro aqui, ó, Como Criar Personagens. Tá vendo aqui que basicamente ele pega um chuchu e uma cebola e transforma num gatinho e dá vida para esse gatinho? Então, é dessa forma que ele trata esse livro, mostrando pra gente, com exemplos, tá? Como que você pode pegar objetos, formas e criar personagens interessantes, tá? E para você criar personagens interessantes, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever sobre o personagem. Quem ele é, de onde ele vem, o que ele almeja, para onde ele quer ir, tá bom? E continuando falando de narrativas de personagens, eu tenho esse outro livro aqui,
Narrativas de personagens para jogos. Isso aqui é basicamente como você criar um personagem para jogos, tá? É da editora Saraiva. Eu esqueci o nome do autor. Leonardo Lima e Hernani Guimarães. Também fala como criar o personagem, como que você deve contar a história de um personagem, tá? Os diferenciais que esse personagem tem, a jornada que esse herói tem que seguir. Beleza, pessoal? Um outro livro que eu indico também, Modelagem e Animação 2D e 3D para jogos, tá? Mas isso aqui não aplica só para jogos não, tá? Se você for trabalhar com animação também de desenho 2D, 3D, tem muitas técnicas que eles ensinam aqui. Aqui, se não me engano, eles estão ensinando no 3D Max, mas se você pega essa técnica e aplica no Maya, no Blender, é a mesma coisa. Você só tem que entender o conceito. Como aplicar o conceito para você modelar e fazer sua animação. Certo? Esse aqui é um Animac. Tem aqui basicamente a história dos desenhos animados produzidos entre 1920, se não me engano. Deixa eu dar uma conferida, mas eu acho que é isso mesmo. Dos primórdios da animação, tá? Dos primeiros desenhos até meados de 2012, se não me engano. Desde 1930 até desenhos que foram realizados nos anos 30, 40, 50, 60, até 2010. 2005, deixa eu ver o último aqui. Então, é um livro que fala basicamente o que cada série mostrava. Então, tem muitos desenhos aqui que com certeza vocês conhecem, tá? Outro xodó meu aqui, que eu gosto muito, é o Pixarpedia. Esse livro ele é todo em inglês, tá, pessoal? E aqui fala como que a Pixar surgiu e para onde a Pixar quer caminhar com as produções delas. Se não me engano, tem um vídeo que fala sobre a teoria da Pixar. Depois pesquisem no YouTube. Teoria da Pixar. Basicamente, todos os filmes da Pixar se interligam entre eles. Então, esse livro explica isso? Não, esse livro explica que um filme tem que chamar para o outro. Um filme tem que chamar a atenção para o outro filme. Por quê? Tem que ter elementos nos outros filmes que remetam a filme que você já assistiu e que você fique na sua memória com vontade de assistir de novo, tá? Então, não adianta fazer o filme Toy Story 1 se você não vai ter continuidade. Por que eu vou fazer o 1? Eu tenho que fazer o 1 pensando em já produzir o 2, o 3, o 4, porque eu tenho que trazer o meu público para se fidelizar comigo, com o meu material, com o que eu produzo. E é basicamente isso que o Pixarpedia mostra pra gente. Eu tenho esse livro aqui também, ó, Criando Motion Graphics. É basicamente um manual de After Effects. Todas as possibilidades que o After Effects pode trazer para você, tá? Todas as possibilidades que essa ferramenta de motion graphics tem. Me ajudou muito, me auxiliou muito. Muitas das vezes, quando não tinha tudo no YouTube que você precisava, era basicamente vir aqui que tinha. Então, muito material de YouTube que você vê aí, ó, de videoaula de YouTube, tem ali. Porque, basicamente, nos anos de 2005 a 2010, pessoal, não era igual hoje, que tem o YouTube que tem tudo. Então, você tinha que ir atrás desses livros. Custava uma fortuna na época, tá? Se vocês forem ver, isso aqui, ó, a quinta edição, versão CS5, tá? Isso aqui é a base para o Motion Graphics, para quem quer dominar o Motion Graphics. Beleza? Tá desatualizado? Não, tem muita coisa aqui que até hoje tem no After Effects e que é muito útil. Vou indicar para vocês também um livro do Sérgio Camará, tá? O desenho animado. Ele basicamente mostra aqui como que são as técnicas de animação clássica e como elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de animação. Então, ele ilustra tudo aqui pra gente.
todo o processo de produção de uma animação. Esse livro é em português de Portugal, tá? Ele não é português brasileiro. E tem muito material que ainda vou passar para vocês durante o curso que eu vou retirar desse livro aqui e que com certeza vai nos auxiliar muito. Na próxima semana, vocês vão se familiarizar com os 12 princípios da animação. E esses 12 princípios da animação foi retirado deste livro aqui, ó, The Illusion of Life, da Disney Animation, tá? Escrito por Frank Thomas e Ollie Johnston. Basicamente, esses dois animadores da Disney entenderam que, para se ter uma animação fluida e bem construída, precisa se aplicar 12 princípios que são essenciais para qualquer animação, seja 2D, 3D, stop motion, motion graphics, tá? Então, quando vocês entenderem os 12 princípios da animação e conseguir aplicar na animação de vocês, vocês vão ver que vai ter um salto gigantesco na qualidade das animações que vocês produzirem. Um outro livro que eu tenho aqui, que eu indico também, tá? Setting the Scene, em inglês, tá? E esse livro aqui, basicamente, mostra como construir as cenas. Só que ele mostra como era construída as cenas na animação clássica. Professor, posso usar esse livro como referência para mim montar a minha cena 3D? Pode. Porque o que muda é só o estilo de animação. Mas a forma de construção do seu material de animação é a mesma coisa. Você tem que construir cenário, construir personagem, tá? E aí você tem que determinar como você vai fazer a animação, planejar essa animação, tá bom? Scott Rogers, Level Up. Isso aqui eu indico basicamente para quem é do curso de jogos, tá? Aqui ele tem um guia assim completíssimo para o game design, pessoal. Desde a construção da ideia do jogo até como planejar as fases, como planejar o estilo de jogo que você vai fazer. E ele traz com exemplos reais de jogos já produzidos. Ele mostra pra gente com exemplos de estúdios que ele trabalhou. Então, muito didático, muito boa a leitura. Se eu fosse indicar um capítulo desse livro para vocês lerem, começa do capítulo 9, tá bom? Porque é um capítulo assim, ó, que dá um norte gigantesco para qualquer pessoa que quer trabalhar com jogos, tá? E ele fala aqui de vários estilos de jogos e mostra esquemas pra gente, ó, de planejamento de fases. Então, muito bom mesmo. Se tiverem a oportunidade de pegar na biblioteca ou de comprar, super indico para vocês. Animação digital. Esse livro aqui, pessoal, ele simplesmente vai falar pra gente como cada filme, cada jogo foi produzido. Vai nortear a gente o que a gente pode tirar de conhecimento de como foi feito cada filme, cada desenho, cada jogo. Quais as técnicas foram utilizadas, o que os produtores usaram que facilitou a produção, por que foi caro, o que foi difícil de conseguir na época. E aqui ele mostra que conforme foi evoluindo a produção, tanto de jogos como de filmes animados, tudo foi ficando mais acessível para o público. E o público que ele diz aqui no livro é nós, as pessoas comuns. Então, pessoas comuns começaram a ter a oportunidade de produzir seus próprios materiais em casa, tá? Outro livro que eu vou indicar, que eu também super aprovo, Preston Blair, tá? Cartoon Animation. Ele traz aqui exemplos de como fazer poses, de como fazer movimentos, de como fazer animação. Então, isso aqui é basicamente, para mim, uma continuidade do Animation Survival Kit, do kit de animação do Richard Williams. Porque o que você não encontra no livro do Richard Williams, você encontra aqui. Como que eu vou fazer a animação de um personagem saltitando? Como que eu vou fazer a animação de um pássaro cantando? Se eu não encontro lá no Richard Williams, com certeza eu encontro aqui,
tá? Aqui tem muitos esboços e muitos exemplos de poses que a gente vai usar na animação que a gente vai fazer, tá? Como que faço um personagem pular na água, mergulhar? Então ele mostra várias formas aqui, certo? Professor, para mim fazer animação eu tenho que saber desenhar? É a pergunta que eu mais escuto. Não, você não tem que saber desenhar. Mas saber desenhar é o diferencial, tá? Se você quer começar do zero, ó, desenho para leigos. Ensina as técnicas de desenho de tudo, desde como desenhar uma mão, um pé, um rosto, tá? E eu posso garantir para vocês o seguinte: basicamente tudo gira em torno de círculos. Tudo. Raramente você vai começar algo de um quadrado. Raramente. Tudo gira em torno de círculos. Beleza? Ah, mas eu quero avançar no meu desenho. Então, tem esse livro aqui, ó. O livro Monstro do Mangá. Essa aqui é a 6ª edição. O interessante disso aqui, desse livro, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês verem. Vou pegar bem no início aqui. Ele mostra aqui pra gente a pose do personagem em palito. Basicamente, eu quero desenhar o personagem nessa pose. Depois, ele desenha o corpo por cima da pose. Percebam que ele usa lá, ó, círculos para poder estilizar a pose. E aí, a partir desses círculos, ele liga as partes do corpo. Em seguida, ele faz o personagem, só que com menos detalhes. E depois, ele imprime, ele desenha os detalhes por cima, tá vendo? E aí, ele passa para a técnica de sombras e depois colore o desenho. Então, nesse livro aqui, ó, ele vai te ensinar a fazer poses de personagens em várias poses, desde o primeiro traço até a finalização colorida. Tá? Então aqui tem mais de 50 exemplos de poses para vocês desenharem. Tá? Acabou, professor? Não, não acabou. Criação de curta-metragem em vídeo digital. Mas o que isso aqui tem a ver com animação? Se você sabe produzir um filme, você consegue produzir uma animação. E esse livrinho aqui, do Alex Moleta, ele ensina basicamente como fazer um curta-metragem com uma câmera na mão. Tá? E ele te fala coisas interessantes, tipo assim, eu não tenho uma iluminação foda para usar. O que eu posso usar de alternativa para iluminar a minha cena? Então, ele vai trazendo pra gente macetes que podem auxiliar na produção audiovisual de um vídeo. E aí, se você consegue pegar essas ideias e trazer para o ramo da animação, para a construção da animação, gente, facilita e muito a produção da animação de vocês. Se você sabe fazer um filme, a base para animação é a mesma, tá? Entender de enquadramentos, entender um pouco de iluminação, entender de posicionamento de personagem, entender de encenação, pronto. A animação precisa de tudo isso e mais, tá? E mais a técnica de posicionar o personagem quadro a quadro e interpolar ou intervalar a cena. Beleza? Para finalizar, vou mostrar aqui para vocês um livro que é basicamente uma pesquisa que foi feito no início do século do Edward Muybridge. Não sei como é que pronuncia, depois vocês me corrijam se eu falei certo. É Edward Muybridge. Basicamente esse livro, não vou nem abrir aqui para vocês verem, porque basicamente ele fotografou pessoas nuas, tá? Correndo, pulando, saltitando, rolando e fazendo de tudo. Ele mapeou todos os movimentos humanos, tanto de mulheres, como de homens, como de adultos, como crianças, animais também. Ele pegou o movimento de todos os animais e catalogou na pesquisa dele.
Então, como que eu faço para animar um personagem pulando? Quais são os quadros-chave que eu preciso para fazer esse personagem pulando? Esse livro tem, tá? Então, basicamente, é fazer uma rotoscopia por cima e desenhar o seu personagem pulando, ou posicionando o seu personagem pulando se for uma animação 3D. Essa pesquisa aqui, depois vocês coloquem na internet aí, Eduardo Mubrich, pesquisa de movimento humano. Ele conseguiu catalogar todos os tipos de movimento humano, tá? E é uma pesquisa que auxiliou e ajudou muito na animação, até na animação de hoje em dia. Só que hoje em dia eles captam os movimentos, né, com softwares de captura e aqueles apetrechos todos de captura lá que eles colocam no ator, né, para ele se mover e o computador captar os movimentos. Agora esqueci o nome, mas tem um nome naqueles equipamentos que eles usam, que basicamente coloca uns pontos aí para poder pegar expressões. Então, pessoal, isso aqui é os primórdios da animação, tá? O que hoje eles fazem com técnicas de computação gráfica. Mas começou basicamente, se você entende do movimento humano, se você entende como um cachorro corre, basicamente é posicioná-lo na sua cena e fazer a sua animação. Beleza? Bom, então a nossa aula de hoje foi isso. Algumas dicas de livros interessantes que podem auxiliá-los no conhecimento da animação. E venho lembrar e frisar para vocês, material em português não tem muito, tá? O que tem é mais material em inglês. Vocês podem perceber que eu tenho colocado muitos vídeos em inglês aí para vocês estudarem e estou pedindo para vocês ativarem as legendas, porque não tem muito material em português, tá, pessoal? De 2015, 2010 para cá que começou a surgir material em português. Antes era só em inglês, beleza? E o que tinha em português antes era tipo o Alberto Lucena aqui. Teoria, livro teórico, tá? E aí, a animação você precisa de exemplos. A animação você precisa igual o Preston Blair traz aqui pra gente. Mostrar para mim como que eu faço os quadros chaves, as poses chaves para o tipo de movimento que eu preciso, tá? Seja de frente, de perfil, de costas, de lado, tá? Então, a animação é referência, beleza? Bom, por hoje é isso. Bons estudos, sucesso e qualquer dúvida, estamos à disposição. Abraço, pessoal!